Classifica? Opa, só na hora, acabou. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada nessa quinta-feira fria aqui em Juiz de Fora. Não fria para o nosso convidado, Maurício Carvalho. Seja bem-vindo aqui à Mesa Quadrada, na tribuna. Bom, beleza, eu que agradeço o convite e fico muito feliz de participar aqui. Maurício é atleta profissional de futevôlei, professor de futevôlei, formado em educação física. Vai contar um pouco pra gente do que está acontecendo na modalidade aqui em Juiz de Fora e na carreira dele também. Hoje a gente tem Thiago Viana aqui também. Thiago, bem-vindo. Obrigado, feliz da vida com a classificação do Cruzeiro ontem, naquele aperto todo, jogo mais polêmico. Difícil do que eu esperado. Jogo é mais do que para todo mundo, né? Embora você tenha cantado uma marra aqui na segunda-feira, isso aí tá resolvido. Não foi bem assim ontem. Bruno Keller, o Vasco da Gama sem técnico, acostumado ele também a tá acompanhar ligado. os jogos dos times já. Já tá acostumado, né? Só tem um campeonato esse ano, né, Bruno? Agora é só o brasileiro. Acostumado. Foca no brasileiro. Maurício, conta pra gente aí como é que tá esse negócio. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o Mesa. Maurício estava falando pra gente de como tem trabalhado e focado a carreira dele nas duplas mistas, né? Um homem e uma mulher. Como é que tá isso daí, Maurício? Como é que foi essa decisão de focar nesse formato, nessa categoria? Então, eu tenho percebido, com a escolinha um pouco mais de 5 anos aqui na cidade, o crescimento e a procura desse público feminino. Então, eu tive a experiência de estar com as meninas ali na quadra e esse formato me chamou a atenção por ser totalmente diferente do que eu já vinha acostumado no masculino. É meu jogo adaptado. E aí, para as meninas, ficou um negócio desafiador. Fiz um convite a essa minha aluna especial, a Nádia, que ela estava desenvolvendo melhor no treinamento ali. Fiz o convite e, cara, tem 1 ano e meio que a gente está com esse projeto, eu tô amarradão. A gente conseguiu no primeiro torneio profissional nosso, que foi o Campeonato Mineiro, que é a nossa mira, a gente conseguiu evoluir ali durante o torneio e perdemos na final. Coisa de detalhe, então ficou aquele gostinho. E a gente está treinando e vendo que dá para chegar, mesmo o estado sendo grande, mesmo o negócio está começando. Então estou bem animado, cara, bem animado com esse novo formato. A procura das meninas pela modalidade, na sua opinião, você que está convivendo com as alunas, é em busca de condicionamento físico ou tem o interesse na competição também, mesmo que seja por lazer, mas para poder, como a gente joga pelada final de semana, né? As meninas estão se inscrevendo para jogar nas aulas, para também jogar? Então, o que acontece? Para competir, né? No futevôlei, eu tinha isso como um chamarisco de trazer as meninas a simples fato da atividade física ser na areia. É um gasto calórico muito grande, não tem aquele impacto por questão de ser areia ali, um descalço, ao ar livre, e a atividade física em si. É isso que acontece. E as meninas participam em uma ou outra, se dá bem com a bola, torna uma atividade desafiadora e vai gostando e aí já quer competir, já quer fazer. Então não tem essa obrigação, nem um pré-requisito de ter habilidade, e as que vão chegando vão gostando e vão querendo competir. E aquele negócio, né, mulher, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Então se ela quer competir, vai competir. E qual que é a diferença, Maurício? Você que estava acostumado a sempre jogar com um parceiro do lado, ter uma mulher agora tá competindo, participando dessas competições mistas. Qual que é a diferença na questão, porque há uma demanda física também, uma diferença física, e de questão justamente de histórico, né, no esporte. Por exemplo, a sua parceira, ela começou há pouco tempo. Quais são as principais diferenças na sua opinião? Então, é uma particularidade até para o meu jogo, porque o meu jogo ele é muito agressivo, é muito jogo de rede, é uma coisa, muita força física mesmo. E para jogar o misto, precisa de ser de outra maneira. Então eu tive que me adaptar, porque o misto ele envolve uma ajuda, um apoio, uma consertada, coisa que não eram minhas características, né? Então realmente tem essa diferença, a gente precisa ajudar mais, precisa estar mais junto na quadra, e aquela força, aquele jogo mais já não tem. Então é uma coisa mais lenta que vai ajudando totalmente diferente. Então as meninas perdem de fato na força, no físico, mas elas são muito técnicas, muito corretas nos movimentos, muito cirúrgicas, assim, então tá sendo desafiador, cara. Tem essa diferença e eu tô gostando. Então você diria que te apura tecnicamente, você tenta que mudar o seu jogo, precisa mais da técnica do que da força para jogar numa dupla com uma mulher? Certeza. Acho que completa da minha bagagem, assim, é o meu desafio diário ali para me completar como jogador, sem dúvida. Maurício, você vê aqui em Juiz de Fora, a gente começou com as competições de futevôlei a gente pode considerar
bastante recente, uma modalidade de Juiz de Fora, quando começou a receber competição aqui, quando duplas começaram a sair daqui para competir fora, competir no Rio, competir em BH e tal, tudo mais. Você vê um crescimento da modalidade aqui, com pessoas mirando o alto rendimento? Não, tem cara, esse interesse, não, ou, acho que... ou é só a diversão e a atividade física? Não, existe sim essa mira de querer competir, de querer sair, de querer o alto rendimento. Mas perto do que acontece a procura pelo lazer, pela simples prática, que é uma atividade extremamente prazerosa e fácil de se praticar, é absurdo a diferença. Assim. Então, se for ver, o principal é a galera procurando uma atividade que não tem contato físico, por exemplo, na areia, não ainda, machuca, né? na areia. Então, eu acho que existe sim um número ali pequeno que quer realmente competir, que tem chance realmente no alto nível, assim como foi comigo. Mas eu acho que o principal é essa galera que quer fugir de academia, quer procurar uma atividade de lazer, quer uma atividade que não machuca, que dá resistência. Então, eu só ficar aqui o dia inteiro falando de benefícios do futevôlei, acho que é muito maior esse número da galera que procura uma atividade física do que realmente competir. E às vezes é uma confusão. Quem está querendo jogar futebol não precisa jogar futebol necessariamente, né? Vai para uma aula para o aspecto funcional mesmo e aí vai aprendendo a batida na bola, vai aprendendo que é diferente. Aquele que é cego de tudo, de bola, quer dizer, que nunca fez mais que 2 embaixadinhas na vida. Não, então. Que nem o Bruno. A gente, pode começar? a Letícia aqui, por exemplo. A gente tem lá, eu uso esse exemplo. Não precisa, não tem pré-requisito, veio do futebol e vai se dar bem. Não é isso. Até porque se for comparar, o futebol você precisa dominar a bola. O futebol você precisa expulsar a bola. São duas coisas diferentes realmente. Então, assim, é lógico. O cara que teve uma vivência com bola, que tem uma habilidade motora, ele vai ter uma facilidade do que a pessoa que nunca praticou atividade física. Então ele vai ter uma certa facilidade de aprender, mas não é pré-requisito nenhum. É só chegar e falar, jogar a bola pro alto. Não é impedimento, então. Nada, aquele nada. nó cego de tudo Nada. não é impedimento. Já vi casos lá de pessoas assim, que vieram no vôlei, da peteca inclusive. Hoje um dos meus melhores alunos era um cara fora de série na peteca e no futebol ele teve um destaque. Mais destaque de um cara que era muito melhor no futebol, por exemplo. Então não tem essa de futebol, cara, é outro esporte. O Maurício hoje dá aulas aqui no Clube Cascatinha, nosso vizinho aqui da Tribuna de Minas, e também lá no Clube Bom Pastor. Mas ele tá para virar mais vizinho nosso ainda, porque tá vendo aí a possibilidade de criar um lugar específico para a prática do futevôlei, né, Maurício? É isso aí. Estamos muito perto de realizar um grande sonho, que até esse nome chama bastante atenção, que é o primeiro centro de treinamento específico futevôlei da Zona da Mata, né? Então nada mais justo de ser feito aqui na nossa princesa de Minas, que é essa proximidade do Rio. A gente quando vai competir em BH, o pessoal já tem essa coisa da gente, acha que é carioca, né? E a gente chega bem, e então ter essa realização de ter um lugar aqui em Juiz de Fora específico do futevôlei é uma felicidade absurda. E muita novidade vindo, eu estou muito feliz e vai acontecer. Você tem uma projeção de quando você já está esperando esse centro pronto para ser utilizado? Em que pé que está essa situação? Tá na parte burocrática ainda, mas acredito que foi muito rápido e o próximo verão já é tudo nosso. Vamos falar um pouquinho de futebol, aproveitar o Maurício botafoguense. Isso. Não está indo para o Engenhão hoje para poder assistir o jogo. Está numa situação boa o Botafogo hoje, tá não, Bruno? Esse jogo com o Nacional. 2-1 lá, fez um gol fora. Assim, olha lá, sem dar gastada. Botafogo sem emoção não é Botafogo, né? Verdade. Tupi sem emoção não é Tupi, Vasco sem emoção também é difícil. Botafogo sem emoção, tanto que o estádio vai estar lotado lá, haja emoção. O que a gente teve de emoção ontem no Flamengo e Grêmio, por exemplo, pode esperar do coração botafoguense que nós teremos. A gente tem hoje 3 jogos envolvendo equipes brasileiras na Copa Sul-Americana. Botafogo e Nacional do Paraguai, que jogam às 7h30 aqui ali no Engenhão. Aí eu deixo o pessoal de Belo Horizonte. Aí já fica mais bravo, é isso que eu falo. Já ia falar que você ia ir buscar areia em Copacabana e não tinha que pegar no Rio, que estava mais perto, mas... O Colón joga contra o São Paulo e o Fluminense sai para poder enfrentar o Defensor Sporting. O Fluminense ganhou o jogo de ida por 2-0 e o Botafogo perdeu por 2-1, mas o Botafogo joga em casa. Ô Thiago, me parece que as situações dos dois times são um pouco parecidas aqui.
porque assim, em termos de chance, né? Porque o Fluminense não deve ter vida fácil lá. E o Botafogo marcou um gol fora. Né? Agora, se o Fluminense marca um gol lá, eles precisariam fazer 4. Né? O negócio é vida essa derrota de segunda-feira para o Inter de 3-0 dentro do Maracanã. Que é uma derrota em casa que doeu realmente. O torcedor tricolor saiu muito nervoso do jogo. O Fluminense já não vinha muito bem com o Abel. Desde que o Abel saiu, o time não conseguiu engrenar. Tem caído no Brasileirão. Mas eu acho que é favorito nesse jogo. Eu vejo um pouquinho mais fácil a situação do Fluminense que do Botafogo. Muito por essa questão da regra do gol fora que ainda tem nas competições sul-americanas. Fazendo um gol, teria que sofrer 4. E viu o jogo de ida e o Fluminense, apesar de estar mostrando suas limitações do Brasileirão, é mais time. Por outro lado, no jogo do Botafogo, acho que vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Acho que também tem um quê de favoritismo. Acho que o 2-1 fora não é um resultado ruim, mas é o tipo de jogo que o adversário vai ficar segurando. E quanto mais tempo passar no 0-0, o Botafogo tende a dar espaço e aí tem o perigo do contragolpe. Porque o Botafogo basta só 1-0. Só que se não faz esse primeiro gol rápido, acaba se abrindo muito, pode dar o contra-ataque para o adversário e pode complicar. Por isso eu acho que a situação do Fluminense entre os brasileiros é a mais tranquila. É importante ter tocado nesse jogo da ida do Fluminense, que foi um jogo de ataque contra a defesa em que o adversário do Fluminense não quis jogar a bola. Eu também acompanhei esse jogo e o Fluminense conseguiu os 2 gols no fim. Só no final do jogo. Só no final do jogo. E de tanto martelar. Um deles nos acréscimos já. Sem dúvida, em bola parada. Foi depois de martelar muito, porque só deu o Fluminense no jogo todo, surpreendeu. A gente sabe que os times sul-americanos que normalmente vêm jogar no Brasil, eles se portam com os 11 atrás da linha da bola, ali no campo de defesa, e tentam explorar o erro adversário nos contragolpes, nos contra-ataques. Mas no caso do Defensor, a equipe ela se recuou durante os 90 minutos, parava o jogo com falta o tempo inteiro, tentava o máximo possível que a bola não rolasse. Foi um dos jogos, assim, mais complicados nesse aspecto, mas só deu o Fluminense no jogo todo, e então agora a gente vai ter que esperar uma postura totalmente oposta, né, do adversário tricolor, porque se jogar o que na verdade não jogou bola nenhuma, né, na ida, vai ser muito difícil que o Fluminense não passe a próxima fase. Você falou uma coisa interessante, muita gente poderia falar que eles estavam sendo competentes em segurar o jogo, mas eu nem vejo dessa maneira, assim como você, porque o Fluminense foi criando chance, bola na área, ia perdendo, e no final fez. Eles poderiam ter conseguido o que eles vieram buscar, que é o 0-0. Mas seria um jogo que o Fluminense não teria feito gols, mas teria diversas chances. Acabou que no final fez 2 gols. Eu acho que o Fluminense hoje teria que jogar muito mal para o defensa do Uruguai conseguir reverter esse placar. Maurício, esse jogo no Engenhão, 40 mil torcedores lá, recorde no ano para o Botafogo, é daqueles jogos para trazer a torcida para junto do time, né? Inclusive com o Campeonato Brasileiro. E é o que a gente vinha falando aqui, se não tiver aquela emoção, então se precisar sair o gol no segundo tempo, aos 45, vai acontecer, o Botafogo é isso. Tá acostumado aí. A gente teve 3 jogos ontem pela Copa do Brasil, o Corinthians venceu o Chapecoense por 1-0 lá em Chapecó, está classificado para jogar contra o Flamengo, que venceu o Grêmio por 1-0, já a gente fala desse jogo. Antes queria falar de Santos e Cruzeiro. O Cruzeiro abriu o placar, se não me engano, né, Thiago? Fez cedo 1-0 com o Thiago Neves no começo do primeiro tempo. Com um belo gol do Thiago Neves, inclusive chutando no canto esquerdo do goleiro do Santos. Depois o Santos consegue fazer 2-1 e nos pênaltis o Fábio brilha monumentalmente, pegando as 3 primeiras cobranças e colocando o Cruzeiro na semifinal. O Cruzeiro agora espera o vencedor de Palmeiras e Bahia, que empataram de 0-0. O primeiro jogo foi na Fonte Nova. Agora eles decidem esse jogo no Pacaembu. O jogo não é na arena, porque tem show lá, e aí vai ter show no final de semana, e aí não vai rolar. Esperava esse aperto todo em cima do Santos, com o Santos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e jogando futebol ruim. Olha, eu não esperava e acho que quase ninguém esperava, mas vendo o jogo aconteceram algumas coisas interessantes, porque o Cruzeiro abriu o placar cedo, logo aos 12 com o Thiago Neves, e até os 30 só dava o Cruzeiro. Teve mais chances de gol, bolas na trave, fez Vanderlei trabalhar, um gol incrível com o Arrascaeta dentro da área, deu de carrinho, acabou mandando na trave um gol perdido, que seria o 2-0, que fatalmente selaria a classificação naquele momento. E depois daquilo, o Santos nem conseguia passar do meio campo. Só que aí aos 40, uma bobeira da marcação, o Gabigol, que é um jogador muito criticado, mas ele tem qualidade, deu um chute de treino, que ele recebeu no fim do primeiro tempo uma bola de fora da área, sem marcação alguma, aquele típico chute de treino, que ele dominou, teve espaço, bateu, não deu pro Fábio, 1-1. Já preocupou o time e a torcida pro segundo tempo.
O segundo tempo eu esperava um Santos em cima desde o começo e nem foi o que aconteceu. Até os 20 ali da segunda etapa foi o Cruzeiro que pressionava, o Dedé mandou uma bola no travessão também, o Vanderlei foi exigido a fazer outras defesas, só que aí chega aquele momento nesse tipo de jogo que o time que está melhor tem a bola, que era o Cruzeiro, está pressionando, mesmo jogando em casa, vê que falta 20, 15 minutos, e mesmo que o treinador não peça, e conhecendo o Mano Menezes, ele pediu para o time dar uma segurada, recuada, mas mesmo assim os jogadores costumam sentir dentro do campo e não vão mais pro ataque, não tem mais aquele ímpeto e vai se resguardar, que é tudo que o adversário quer. E o Santos começou a martelar, não produzia, mas jogava bola na área, tinha 2 ponteiros rápidos, o Bruno Henrique, tinha o menino Rodrigo também, já vendido pro Real Madrid, caía a bola na área, parecia que ia acabar 1 a 1, o Cruzeiro ia rechaçar tudo, e de repente... Começa a gostar do jogo, né? Começa a gostar do jogo, uma bola bem cruzada, Bruno Henrique ganhou, uma das poucas que ganhou em cima do Dedé e do Léo, cabeceou sozinho e fez o 2 a 1. Um placar que não foi tão justo assim, não reflete que foi o jogo, mas futebol é isso, bola na rede. E no final ainda teve aquela polêmica, né, Wender? Que no último lance do jogo, já o árbitro deu 4 de acréscimo, já passaram dos 49 da segunda etapa, o Cruzeiro jogou uma bola na área, o David do Cruzeiro tentou disputar, o árbitro deveria ter acabado o jogo ali. Não acabou, caiu nos pés do Vitor Ferraz no campo de defesa, o Gabigol, em velocidade, ia receber a bola partindo de trás do meio campo, à frente dos defensores cruzeirenses, o árbitro desesperou, porque ele sabe que tinha que ter acabado o jogo antes. Não acabou no momento errado, no momento do lançamento, aí deu muita reclamação dos jogadores do Santos. Eu não sei até que ponto isso pode ter desestabilizado o Santos para as cobranças também, porque normalmente quando um time busca o placar e leva para os pênaltis, aquela questão anímica, o time chega mais inteiro, era para o Santos chegar mais inteiro. Foi o Santos que buscou o resultado, enquanto o Cruzeiro estava prestes a concretizar um vexame jogando no Mineirão, um jogo que todo mundo colocava o Cruzeiro como semifinalista. Só que eu acho que aquela confusão toda do árbitro parar esse lance, os jogadores do Santos querendo brigar, o Cuca tendo que separar, o goleiro reserva sendo expulso, todo mundo cercando o árbitro, tirou um foco um pouco da cobrança, do que eles tinham acabado de conquistar, que era uma virada dentro do Mineirão. Aí chegou na disputa de pênaltis, como você falou muito bem, o Fábio brilhou nos pênaltis como pouquíssimas vezes a gente viu, porque o Fábio é um goleiro que a torcida do Cruzeiro gosta muito, um dos grandes ídolos, mas disputa de pênaltis não é de fato um dos pontos fortes dele. Ontem, um dos pênaltis do Santos muito mal cobrado, os outros assim defensáveis, mas o Fábio indo bem, saindo um pouco antes, desviando o canto, o batedor não tentou esperar o Fábio foi muito bem, mostrou um reflexo como poucas vezes, foi muito bem, enquanto do outro lado, os 2 primeiros cobradores do Cruzeiro bateram com muita tranquilidade, muito bem, Lucas Silva e o Raniel. O David, eu acho que talvez tenha sido o pênalti pior batido, foi o do David do Cruzeiro, mas entrou porque o Vanderlei caiu antes, ele bateu muito mal rolando no meio, quase pegou com o pé. Acabou que foi um 3 a 0, muita emoção no jogo, e na disputa de pênaltis o Fábio não permitiu que a emoção continuasse. Não sei até que ponto a decisão do árbitro no fim do jogo tem abalado os jogadores do Santos, mas os caras ali quando conseguiram o segundo gol, a gente via eles lá em cima, animados, conseguiram levar o jogo para os pênaltis. Depois daquele lance que o árbitro cortou o contra-ataque do Gabigol, viu um time do Santos nervoso, talvez tenha influenciado um pouquinho nas cobranças, mas mais mérito para o Fábio. Eu acho que tirando os 180 minutos, o Cruzeiro foi melhor na Vila e também foi melhor no Mineirão, apesar da polêmica. Eu acho que é o time que mereceu a classificação. E agora espera aí, quem sabe o Palmeiras, né? Acho que tem tudo para ser o Palmeiras a passar isso daqui. Maurício, o Ramon Ribeiro mandando um abraço, falando que você sabe tudo, hein? Te damos parabéns aqui, tá com a gente assistindo. Valeu, Ramon, valeu o Anderson Ock também, tá com a gente aí, Diogo Fofinho. Estão fazendo um chat aqui os dois aqui agora. Não vou entrar na onda deles não, porque eu não sei se vocês estão fazendo piada interna aqui, vão me colocar na podre e pouco custa. Falar um pouquinho de Flamengo e Grêmio. A gente viu ontem uma coisa pouco comum nessa temporada, que é o Flamengo tendo pouca posse de bola, o Flamengo jogando um pouco mais recuado. Eu não sei se o Flamengo ficou recuado, o Flamengo ficou pressionado pelo time do Grêmio. Eu vi mais assim, o time do Grêmio foi muito para cima. O Flamengo faz um gol logo no começo do jogo com o Everton Ribeiro, né? Isso dá uma tranquilidade, mas eu não sei se foi recuar o time e mudar a maneira de jogar que normalmente joga, ou se foi a pressão do Grêmio também. O Grêmio veio para cima, o time do Grêmio é ofensivo. Acho que houve uma soma de fatores, né? A questão do gol no início, né, do Everton Ribeiro, depois da falha do Cortez, somada à qualidade do Grêmio, né? Porque o Renato Gaúcho falou isso depois da entrevista, daquele jeito, daquele estilo do Renato Gaúcho, que o Grêmio joga no campo do adversário aonde for, em qualquer campeonato. E assim, é lógico que ele não foi assim lá no Olímpico, não, porque no Olímpico foi o Flamengo que fez o que o Grêmio fez. Não foi. No segundo tempo. Com o Grêmio com 1 a 0, né? Isso. Acho que muito parecido. Acho que essa vantagem ela fala muito no momento de mata-mata, em que um gol pode mudar o cenário da partida. Mas o Grêmio tem muita qualidade de fato. Eu acho que houve uma soma de fatores. Com a vantagem do placar, o Flamengo acabou ficando mais preocupado com o compromisso defensivo. E aí o Grêmio, que sabe jogar muita bola,
foi para dentro do Flamengo, não finalizou, não conseguiu finalizar tanto. Aliás, aí, voltando ao que o Thiago tinha falado antes, a respeito daquele jogo do Fluminense. É diferente quando você fica em cima do time, consegue finalizar e não faz o gol, porque a bola bate na trave, o goleiro pega muito e tal. E quando você fica em cima do time e não consegue finalizar, que foi o caso do Grêmio. Méritos do sistema defensivo do Flamengo, né? Conseguiu anular o Luan, por exemplo. O Luan apareceu pouco. O Luan aparecia mais distribuindo o jogo pelos flancos. O Cortez apareceu tantas vezes, a gente conversava até antes, tantas vezes na lateral esquerda, na ponta esquerda, livre, mas aí pisava na bola, então colocava a bola na área e a defesa do Flamengo bem postada, conseguia afastar o perigo. Enfim, o Grêmio não conseguiu finalizar muito. E se a gente for comparar com os jogos contra outros adversários, então é bem expressiva a diferença de finalizações que o Grêmio consegue normalmente. Finalizou pouco, acabou. O Diego Alves não fez nenhuma defesa, não me recordo de nenhuma defesa do Diego Alves nos 90 minutos. Acho que a classificação foi merecida. O Flamengo tem muitos méritos defensivos, é um time cada vez mais maduro nesse aspecto. Se for ver, né, o Flamengo jogou melhor 3 dos 4 tempos. E só deu o Flamengo no segundo tempo em Porto Alegre, e nos 2 tempos de ontem o Flamengo jogou melhor. Como vocês falaram muito bem, ter a bola muitas vezes não é nada, porque o Grêmio teve a bola e não criou. E é interessante, eu acho, algumas vezes o Everton, o Marinho, o próprio Luan, que hoje jogou mais como armador mesmo, recuado, mas são jogadores que muitas vezes eles precisam de 1 contra 1. Então precisa do espaço, bater de frente com o lateral, bater de frente com o zagueiro. Com o Flamengo todo posicionado lá atrás, não teve isso. E aí morreu um pouco o jogo. Talvez aí sinta a falta de um jogador como o Arthur, que foi vendido, que é um cara que poderia quebrar as linhas com passe. Ou do Douglas, que voltou agora de lesão, tá acima do peso, não tem condição de jogar, mas é o cara que tem o passe para gol, o passe que corta a defesa. Ali era só o Luan tentando pelo meio e os jogadores de ponta tentando individual, tentando e toca com o Maicon, com os volantes, não conseguia penetrar. Como você falou, o Flamengo muito bem defensivamente. Eu também concordo que mereceu essa classificação, mostrou-se nesse momento ser mais time que o Grêmio. Levantando uma questão, até aproveitando o Anderson Ock, querido professor que está acompanhando, flamenguista, provavelmente já esteve aqui também. Vocês acham assim que o Flamengo de repente deu um foco maior para esse jogo, para essa competição, por já entender que é muito difícil dar continuidade à Libertadores? Você acha que não? Eu acho que ganhou uma responsabilidade a mais, né? Porque, de fato, apesar de que o resultado de ontem no Mineirão, ele dá uma esperança ao flamenguista também, né? O Santos venceu lá, por que não o Flamengo? Mas eu acho que a responsabilidade é muito maior, né? Porque fazer 2-0 no Cruzeiro, no Mineirão, é muito difícil, a classificação está complicada, deu uma responsabilidade maior. Mas aí aquele discurso que a gente vê muito em jogador, vamos ver o que a gente fez de errado para que no próximo jogo a gente acabe melhorando, a gente ouviu o treinador. Eu acho que o gol do Grêmio na ida, o gol do Everton, ele saiu de um lance até que o Thiago falou. O Everton ele pega no 1 contra 1, até dobra a marcação, mas ele consegue dar um corte pro meio e fazer o gol. O Everton ele pegava a bola na ponta esquerda ontem e a gente via 3 jogadores do Flamengo, normalmente o lateral direito, o Rodinei, atrás do Rodinei o Léo Duarte e um volante ainda, às vezes o Cuejar, ou então o meio, o Everton Ribeiro por ali. Quer dizer, o Everton estava cercado, os jogadores do Grêmio que tem esse 1 contra 1, eles não tinham essa possibilidade por conta do número de defensores que eles encontravam à frente. Isso é correção durante os treinos, isso é trabalho do Barbieri também. Eu acho que essa responsabilidade maior, ela também fez com que o time entrasse dessa forma, ajudasse essa questão anímica do Flamengo realmente e contribuiu com a classificação. Se a gente for olhar, né, um mês atrás o Flamengo era líder do Brasileiro, iria enfrentar o Cruzeiro na Libertadores como favorito e iria enfrentar o Grêmio na Copa do Brasil num jogo que todo mundo via como igual. Se cai ontem, seria uma situação muito complicada, porque estaria atrás do São Paulo nesse momento, apesar de ainda ser favorito ao título brasileiro, estaria perto de uma eliminação na Libertadores e eliminado na Copa do Brasil. Então eu acho que o próprio treinador ali sabia que se ele perde esse jogo contra o Grêmio... Ele mesmo não tinha uma continuidade... Eu acho que aí esperariam até o dia 29, se não passa do Cruzeiro, seria difícil ele continuar como técnico do Flamengo. Mas eu acredito que, por outro lado, também não houve desespero. O time foi muito cerebral ontem. Aliás, o duelo tático ontem foi muito interessante. Sim. Né? Então acaba que o time foi muito cerebral. Eu acho que, pelo que eu andei lendo hoje, o Flamengo cogita jogar com titulares de novo contra o Atlético Paranaense no domingo, mesmo com o time cansado e tal. A gente está vendo que o Flamengo tem tido queda de rendimento no segundo tempo por conta de cansaço físico, mas que joga porque o São Paulo joga em casa e não quer deixar o São Paulo escapar, quer ficar ali na coisa. O Internacional joga em casa também e está chegando, então quer segurar, mas que no começo do retorno contra Vitória e América já deve jogar com times mistos ou poupar boa parte dos titulares, porque
voltando ao que o Maurício disse, não desistiu ainda desse jogo contra o Cruzeiro. Aí, falando como fã de futebol, acho muito difícil o Cruzeiro tomar 2 gols como tomou ontem. Acho muito difícil. Mas se o Flamengo faz 1 gol no primeiro tempo contra o Cruzeiro, o Flamengo pode acreditar que é possível. Com certeza. Que é possível. Então muda tudo. Quer dizer, então, assim, a diferença de 2 gols, se ela muda para 1 gol, muda tudo. E o contrário é verdadeiro. Se toma 1 gol no começo do jogo, E na verdade, acabou. nesse tipo de jogo, né? Você não pode sair loucamente para poder tentar fazer 1 gol no Cruzeiro, porque se você toma 1 gol no contra-ataque, Qualquer acaba a momento que o Libertadores Flamengo fizer 1 a 0, ele vai ter esperança. Se o jogo for 0 a 0 até os 30 do segundo tempo, sim. aos 30 do segundo tempo, o Flamengo faz um Incendeia gol, também. a torcida vai dar uma baixada na hora até levantar de novo, o time vai assustar o adversário, no caso o Cruzeiro nesse jogo de Libertadores, o Flamengo iria pra cima com tudo e o Cruzeiro ficaria só na resistência. Enquanto o jogo tiver 0 a 0, o Flamengo fizer um gol, tendo 10, 15 minutos, vai ter pressão e vai ter a chance de classificação. É um placar que realmente parece muito grande, e é grande, porque o Cruzeiro joga em casa, o Flamengo vai ter que... Não jogou bem no jogo da ida contra o Cruzeiro, foi dominado pelo Cruzeiro. É mais um jogo que o time teve a posse de bola, que o Flamengo teve quase 70% de posse de bola, mas quem teve 5 chances de gol e fez 2 foi o Cruzeiro. O Flamengo teve 2 chances de gol, uma só delas com o Fábio defendendo. Mas é o que se falou, qualquer momento que o Flamengo faz 1 a 0, a questão anímica toda que o Flamengo vai pra dentro e o outro time fica assustado, porque é complicado você perder uma vantagem dessa. Ontem, por exemplo, o Cruzeiro já seria encarado como um vexame contra o Santos. Se o Flamengo vira, também vai ser encarado. Então a pressão em cima do jogador é muito grande. Porque o torcedor, todo mundo já vai pro estádio sabendo que tá indo lá buscar a classificação. Só que o futebol não é bem assim. E certamente do lado do Cruzeiro eles vão pegar esse jogo contra o Santos pra usar de exemplo, né? Falar, ó, perdemos pro Santos de 2 a 1 aqui. O Flamengo vem em cima desse jogo também. O Flamengo vai ver o que a gente fez errado. O Flamengo vai ver que é possível vencer a gente aqui no Mineirão. O que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar de igual para igual. Se a gente ficar no campo de defesa o tempo inteiro, se comprometer apenas a defender, pode ser que a gente tome 1 a 0 e aí eles vêm no abafa. Então, o Cruzeiro tem que jogar, porque tem muitos jogadores de qualidade. O Cruzeiro tem um meio de campo excepcional, um dos melhores do Brasil, se não com o Grêmio, talvez, e com o Flamengo, são os melhores meio campos do Brasil. Então tem bola para jogar. O Cruzeiro não pode se contentar com se defender, apesar de ter um bom sistema defensivo, né? Mas o Cruzeiro tem que jogar também e pode, por que não, fazer um gol no Flamengo e piorar ainda a situação do clube carioca. Fazendo um parênteses rapidinho, né? Aproveitando a presença do botafoguense Maurício Carvalho aqui, o Roberto Valentim, que foi embora para poder ganhar os dólares no Egito, ficou 3 jogos e foi mandado embora. Sabe por quê? Por causa de uma briga dele com o dono do time, por causa do Ribamar, o atacante que também era do Botafogo. Aí é brincadeira. Entraram numa que se joga, queria barrar o cara, não vai barrar o jogador, vai barrar o jogador, não vai barrar o jogador. Entraram numa, brigaram, 3 jogos, já tá voltando pro Brasil. Quem sabe pro Vasco da Gama, hein, pô? Estão sem técnico, o Valde Bigode vai ficar aí. Tem que ver se ele queria o Ribamar, né? Porque ele pode trazer o Ribamar também. Quem sabe? Imaginou? Quem tava ontem no estádio assistindo ao jogo no Maracanã, assistindo o jogo entre Grêmio e Flamengo, era o técnico Tite, que amanhã faz a sua convocação para os amistosos que acontece agora no fim de setembro, né? Vocês acham que, tirando o Luan, eu acredito alguém que seja que alguém mais sendo observado Paquetá. por ele? Você acha? Paquetá do Flamengo, eu acho que sim. Eu acho, inclusive, no momento é mais o Paquetá do que o Luan, inclusive. Porque o Luan até mais o Everton, né? Seria convocado pela história, porque esse ano ele não tá jogando nada. Ele não jogou nada. É o Everton quem tá carregando o Grêmio. Sem dúvida. Por que não Marcelo Groi, Jeromel? A gente não sabe, apesar do Jeromel já também ter... O Marcelo e o Jeromel já seriam um pouco mais experientes, né? Mas acredito que também foram observados pelo Tite. E também o Diego acho que já é mais difícil. Pela idade, você acha? Acho Everton Ribeiro. Até pela escolha. O Everton Ribeiro também... Ele tem esperança, ele falou isso na entrevista ontem. O Everton Ribeiro. Eu acho que não cabe, não. E o Diego jogou muita bola ontem, né? O Diego jogou muito, mas difícil. A história do Diego na seleção acabou antes da Copa. Mas eu acho que a gente vai ter surpresa amanhã. Não sei se surpresa, mas vai ter uma molecada nova aí. Acho que o Malcom pedindo passagem, chegando no Barcelona muito bem no Bordeaux. David Neres jogando demais no Ajax, é outro cara que pode ser visto. É a vez do Gemerson. O Gemerson é um Dedé. grande zagueiro, mas a temporada dele no Mônaco não foi tão boa. Quem sabe o Dedé seria pensando mais na Copa América 19, não na Copa do Catar. Precisa se pensar no ciclo, embora seja a Copa do Mundo, no ciclo olímpico, são 4 anos. Também. Você tem uma Copa América que vai ser disputada no Brasil ano que vem. É uma responsabilidade. Então você não vai fazer uma experiência de 100% do elenco, né? E aí depois você vai ter
uma outra... as eliminatórias começam já no ano que vem, então quer dizer, ele não pode simplesmente agora vou inventar a roda e começar do zero, né? Talvez, ainda mais sendo o Tite, que a gente sabe que é muito pragmático, então vai ter eu acredito que a gente veja amanhã... Vai tirando aos poucos, né? Eu acho que ele vai fazer uma mescla aí desses jogadores de confiança. Casimiro, acho que fica, Felipe Coutinho, Você já espera, Neymar, Mas obviamente, esses têm idade, né? Acho que Gabriel esse é Jesus, mais Miranda e Thiago Silva, Marcelo, o Fernandinho pela Copa que fez, acho, o Paulinho acho que não cabe mais, o Renato Augusto acho que também esse não. também eu acho que esses Tem uma daí turma ali se que não citando. cabe mais. Na verdade, tem uma turma que não cabia. Alguns deles já não cabia naquele momento. Concordo com você, Maurício, eu acho que alguns aí já nem cabiam Como mesmo. Tyson é novo, mas foi convocado e não Essa aí é uma utilizado. vaguinha que pode entrar um David Neres, um Richarlison, Será o próprio que- Everton do Grêmio. Será que o quem Vinícius Júnior pode ser lembrado? Por conta dessa questão da utopia, da idade. Ele não foi Eu acho usado que ele ontem na estaria final da pulando Supercopa. fila, né? Eu fico É, na Poderia. dúvida O se Malcom, eles por não vão- exemplo, joga no Barcelona e foi bem no Bordeaux. O David Neres arrebenta no Richarlison, Ajax. talvez. Fez 2 Richarlison gols no fim de semana pelo Everton. estreia. Grande contratação no futebol inglês. É uma possibilidade. Eu não sei se ele... O Pedro do Fluminense. Acho que o Arthur é um nome certo, né? Que não foi pra O Copa, Arthur muita eu acho gente que é pedia, certo. acho que é o nome certo. Quem Ele sabe tava naquela até sublista, teve a chance né? de titular. O Arthur Tava. tava naquela... O Paquetá que você falou também tava naquela lista. Aham. O Pedro eu acho que pode pintar. Pelas características que ele tem, é difícil a gente ver um jogador tão jovem com tanta Fluminense, qualidade. né? O Pedro centroavante do Fluminense. E o Tite, ele tava no Inter 3-0, né? Na segunda-feira, o Tite viu o jogo. O Pedro, apesar do resultado, o Pedro era o mais lúcido do Fluminense em campo. O melhor como jogador de do costume. Fluminense. Melhor jogador do Fluminense. O Pedro quase marcou gols e, assim, pagou pela coletividade, né? Pagou pela péssima atuação do Fluminense e desorganizada. Mas é um jogador que pode aparecer. Gente, então vamos ficando por aqui hoje. A gente volta na segunda-feira para falar de mais esporte aqui, direto da redação da Tribuna de Minas. Quero agradecer muito a presença do Maurício. Maurício, valeu. Esteja sempre convidado a aparecer aqui, dê notícias pra gente desse novo centro de treinamento, que é o primeiro centro de treinamento Exato. de futebol da Zona da Mata. Thiago, valeu. E só lembrar também, a quem está nos assistindo até agora, que em breve teremos informações importantes do Tupi também, né? Uma semana de coletiva para falar de rebaixamento, de gestão. Então, em breve nós teremos informações aí interessantes sobre o Tupi, sobre o futuro do clube, né? Que ainda foi pouco trabalhado, um pouco discutido, inclusive internamente, saber se o Nicanor vai ou não vai, enfim, tem muita coisa interessante aí que a Tribuna vai estar divulgando nas próximas semanas, nos próximos dias. Fique atento então às páginas da Tribuna de Minas e também ao nosso site www.tribunademinas.com.